Numa sociedade virada para o interesse pessoal, onde os outros parecem muitas vezes nem sequer existir, a falta de compromisso nas relações deriva demasiadas vezes para a infidelidade. Por uma fantasia, pela vontade de querer uma aventura ou simplesmente pela infelicidade reinante na relação com o parceiro, muitos são os motivos citados por quem faz da infidelidade um modo de vida. O fascínio pela vivência de uma situação limite, de uma relação de escape como se de uma fruta proibida se tratasse, leva a que muitas pessoas embarquem em autênticos romances de risco que acabam por vezes em autênticos momentos de sofrimento e angústia pessoal. E quando estes escapes sentimentais são levados ao extremo e afetam em grande parte a vida das pessoas, os processos de separação e divórcios são inevitáveis, acabando por destruir irremediavelmente muitas famílias. Mas também existem as relações que sobrevivem à descoberta de um terceiro elemento na relação. Muitos casais permanecem juntos por diversas razões, entre elas o medo de tomar uma atitude, ou por comodismo e muitas das vezes pelos filhos e, em último caso, pelo amor incondicional pela pessoa que traiu. Razões à parte, a verdade é que depois da confiança quebrada, é difícil aceitar de volta a pessoa que um dia traiu, e as marcas parecem perdurar na memória de ambos. E não se pense que a infidelidade é somente física. Para algumas pessoas, a infidelidade passa pelos simples pensamentos com outra pessoa. Há ainda quem acredite que a verdadeira traição só acontece quando o companheiro se apaixona por outra pessoa. E você, acha que uma relação pode sobreviver a uma traição? Se existe adultério, pode-se recuperar a confiança que se quebrou? É uma pergunta. É uma pergunta para si. Qual é a sua opinião? A verdade que nós temos visto nos dias de hoje é que o número de divórcio tem crescido por muitos motivos. Agressões físicas, verbais, falta de confiança de ambos, incompatibilidade de pensamentos, até mesmo as traições, como mencionou nessa matéria. E em toda a Europa e em Portugal também, temos visto que o número de divórcio tem crescido. Hoje em dia tem sido comum você tomar conhecimento de um casal que se divorciou. E tem parecido até uma novidade ter conhecimento que há em tal casa uma família feliz e um casal realizado. Mas isso pode ser uma realidade na sua vida. E não estamos aqui somente a falar, mas provamos porque no Centro de Ajuda temos famílias realizadas. Famílias que chegaram destruídas pelo divórcio, pelas brigas, destruídas pelo mal, mas que buscaram aquele que é o autor da família e hoje têm tido as suas famílias transformadas. Você pode fazer o mesmo. Começamos o programa de hoje, a hora do milagre desta quinta-feira, para ajudar a si e ajudar também a sua família. E como sempre temos aqui para nos ajudar a Natália. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcio, e bom dia a você também que está nos acompanhando. E a verdade é que nós sabemos que ninguém casa já pensando no divórcio, não é? Mas, infelizmente, muitas são as pessoas que têm sido vítima desses males. Mas você pode mudar o quadro que você tem se encontrado nesse exato momento. E para já eu gostava de convidar você para incluir o seu nome no livro de oração. Você pode fazer pelo 21-836-8008, ou até mesmo pedir a morada do Centro de Ajuda mais perto de si. Também vamos tirar dúvidas e também ler comentários da nossa página web, aiurdtv.eu. Então, essa pessoa já pode agora ligar e deixar o nome dela, o nome do marido, dos filhos, da família. Aliás, sempre é importante você ligar e deixar o nome da família para que você receba esse apoio por meio das orações e conselhos. Nós já podemos agora lhe convidar a preparar o copo com água. Como sempre você tem participado conosco, pegue aí o seu copo com água na cozinha e faça como eu preparo o meu agora, porque no final de mais um programa como este de hoje, o Senhor Bispo Júlio realizará uma prece por si. Como ele sempre tem feito, ele tem convidado a você segurar em mãos o copo com água. Então, já que você vai participar, convide também um familiar. Prepare 2 copos com água. E ao término desta programação, você vai chamá-lo ao pé da sua televisão, do seu ecrã, e vai realizar com ele e com o Senhor Bispo Júlio esta prece
poderosa. Vamos tomar conhecimento da história de superação e de transformação familiar da Rita Caetano. Acompanhe comigo. Eu era uma pessoa muito infeliz, eu era uma pessoa sem nenhuma perspectiva de vida. Eu vim de uma família destruída, de um lar destruído, onde havia muitas brigas. Os meus pais, eles não se davam muito bem e a gente estava sempre presenciando situações de violência, até mesmo de agressões físicas. E por causa desses problemas, eu resolvi sair de casa muito cedo. Me envolvi num relacionamento muito cedo e pensando que seria diferente. Mas não, começou tudo de novo. O meu relacionamento, o meu casamento, a minha casa era como a casa dos meus pais. Era brigas constantes, era discussões constantes, era agressões constantes, era traições. Era realmente muito ruim a vida que eu levava. Desse casamento eu tive uma filha. E foi uma separação muito dolorosa, foi uma separação muito marcante e aí eu resolvi viver a minha vida. Eu decidi que eu ia fazer tudo aquilo que eu não tinha feito antes, eu ia fazer. Me envolvi em más companhias, comecei a usar drogas, comecei a beber muito, comecei a me prostituir muito. Eu comecei a ouvir uma voz sempre insistindo, dizer para eu acabar com a minha vida. Eu não conseguia dormir direito, eu era muito perturbada durante a noite, eu não conseguia, eu tinha medo do escuro, eu via vultos chegando perto de mim, eu ouvia vozes de pessoas a me chamar. Meu mais completo fundo de poço foi quando eu conheci uma outra pessoa. E essa pessoa também eu pensava que ia dar certo. Mas aí não, quando a gente estava no meio do nosso relacionamento, eu descobri que ele estava tendo um caso com minha suposta melhor amiga. Aí para mim foi o meu fundo de poço, porque como eu pensava que o primeiro já não havia dado certo, então eu achava que eu não tinha nascido para ser feliz na vida sentimental. E foi aonde eu tentei realmente suicídio, eu ingeri muitos comprimidos, calmantes, com bebida, com drogas e fui parar no hospital, fiquei 3 dias em coma e daí quando eu acordei, eu comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu tentava novamente acabar com a minha vida de uma vez por todas, ou eu procurava uma solução para a minha vida. No centro de ajuda eu comecei a ver, eu comecei a ouvir, a aprender que eu era importante, que eu tinha que ser a pessoa mais importante para mim, que eu tinha que me valorizar antes de tudo. E aí eu comecei a ouvir a falar da Fogueira Santa de Israel e eu comecei a aprender que ali eu teria que me sacrificar, eu teria que me dar a minha vida, entregar totalmente a minha vida em favor de algo que eu queria. E foi o que eu fiz. Eu entreguei a minha vida, eu sacrifiquei mesmo a minha vida e obtive a resposta na minha vida sentimental. Hoje eu tenho uma vida transformada, hoje eu tenho uma família feliz, hoje eu tenho um casamento transformado. Nós tivemos uma filha, eu já tinha uma filha de um relacionamento anterior, então agora com uma outra filha, aí eu formei a minha família, a família que eu sempre quis ter. Hoje para quem achava que nunca ia conseguir nada na vida, hoje eu tenho uma vida financeira que está caminhando, está avançando e continuo lutando através dos propósitos, não deixo de participar dos propósitos, das fogueiras santas e hoje eu sou uma pessoa completamente realizada. O que me chama a atenção, ou o que me chamou a atenção no testemunho da Rita é que ela tentou tirar a vida 3 vezes. 3 vezes na qual, na última, ela ficou em coma. Rita, você é uma vencedora. Você é uma vencedora, os meus parabéns. Você é uma vencedora dos dias de hoje. Porque uma pessoa que tentou tirar a vida 3 vezes, sofreu tanto, hoje você esboça esse sorriso dizendo: eu sou uma pessoa feliz e realizada. Meus parabéns. Isso é a prova de que você que está aí agora, que já tentou tirar a vida 1, 2, 3 vezes, como a Rita, você que não tentou tirar a vida, mas o que não falta é vontade dentro de você. O que não falta é vontade de morrer. Você deita e não sente mais vontade de levantar. Você deseja não levantar mais. Você deseja não viver mais. Você pode mudar essa situação não tirando sua vida, porque
resolver o problema não é tirar a vida, mas sim é você ter esta vida que a Rita tem e que está ao seu alcance. Como isso, temos aqui nos nossos estúdios hoje o Amaury, que está com a sua convidada, e ele também vai mostrar aqui a sua convidada, que veio hoje aqui dar o seu testemunho, também alcançou essa vida. Bom dia, Amaury. Olá, Márcio, e olá a todos. Nós temos aqui a prova que o impossível se pode tornar possível. Dona Emília Rodrigues, obrigado por ter vindo. Conte-nos como era a Dona Emília antes de conhecer esse trabalho maravilhoso do Centro de Ajuda. Era uma pessoa muito nervosa, doente, sofria das pernas e do coração, entrava em pânico e era obrigada a bater na porta que me aparecesse primeiro para a pessoa me socorrer. E dava-me dia sim, dia não, ataques no coração que eu ia aos médicos, muito, muito mal. Então, Dona Emília, a senhora sofria com problemas no coração, ataques de pânico e com doenças nas pernas. Daqui a pouco a senhora vai nos contar com mais detalhe como é que a senhora conseguiu superar todas essas suas doenças, seus problemas, tanto cardíaco como emocional, como também físico, né, das suas pernas. Daqui a pouco, Márcio, a Dona Emília vai nos contar com mais detalhe como é que ela superou os seus problemas impossíveis. Tá certo então, Amaury. Daqui a pouquinho você vai sentar com a senhora Emília e a senhora vai contar mais detalhes desse sofrimento, mas vai nos dizer como tudo mudou, porque isso, Dona Emília, é importante. Há pessoas que nos assistem agora e se perguntam, o que eu vou fazer? Por aonde eu vou começar ou recorrer? Ou que conselho eu devo seguir? O que já agora você deve fazer, o que você pode fazer aí já dentro da sua casa, é pegar o seu telefone e ligar a linha Amigo 24 horas. Pelo 21 836 8008, lá nós temos atendentes preparados para lhe orientar, lhe aconselhar, tirar as suas dúvidas e fazer você dar o primeiro passo. Pessoas têm ligado e a Natália vai nos ajudar lendo o nome de pessoas e os pedidos de oração. Exatamente. A Paula Silva, ela está com problemas espirituais, ela não consegue ter uma noite de sono confortável e por isso pede esse auxílio em oração. A Olinda Pereira pede também ajuda em oração, pois parece que a cada dia está a piorar e é em todas as áreas da sua vida. A Orlanda também pede ajuda em oração pela sua irmã, no qual as duas tiveram um desentendimento e não quer continuar assim, uma vez que ela ama tanto. E é triste, Natália, saber que entre irmãs há esse desentendimento, porque o afeto de irmão é especial. E quando há esse desentendimento, como ela bem mencionou, ela não quer estar assim com a irmã dela. Mas nós sabemos que há um mal. Qual o nome dela? É a Olinda. Olinda, há um mal no meio de vocês. O que eu te aconselho, Olinda, é que você pegue a foto da sua irmã, o nome dela, e hoje vá ao Centro de Ajuda. Hoje, quinta-feira, é feito esta reunião especial pela família. Você não vai estar perdendo o seu tempo, mas você vai estar ganhando o seu tempo. Você tem perdido tempo sem falar com a sua irmã. Você tem perdido tempo intrigada com a sua irmã. E assim eu falo com todos que têm problemas dentro de casa que não falam um com o outro. Você está perdendo o seu tempo. Você quer ganhar tempo? Você quer saber o que é felicidade? Esteja hoje conosco. Em qualquer centro de ajuda, como nós bem demos o nome da linha Amigo 24 horas, você pode ligar e buscar a morada mais próxima a si. Bom, veja agora o que aconteceu na vida da Ana, porque ela sim teve uma transformação na sua casa. Nós nunca nos demos bem desde o primeiro dia de casamento. Sempre tivemos problemas, muitos problemas, e depois, para prejudicar mais ainda, fomos viver para a casa da minha sogra. E isso fez com que nós nunca tivéssemos ganho aquela intimidade que o casal deve ganhar depois de casar, não é? Sofri 2 cirurgias, fiquei incapacitada de trabalhar, vivíamos só com o ordenado do meu marido e isso foi-se gerando uma bola de neve a nível de problemas económicos. Surgiram problemas entre nós dois porque eu tornei-me uma pessoa revoltada, tornei-me uma pessoa rude, tornei-me uma pessoa agressiva. E aos poucos eu fui perdendo o controle da minha vida, fui perdendo o controle de mim mesma. E então o meu casamento foi sofrendo, foi se deteriorando ao longo dos anos.
Mas eu, apesar de tudo, fui tentando sempre fazer com que desse certo. O meu marido era um opressor, não me deixava fazer as coisas que eu gostava de fazer. Por outro lado, eu era ciumenta, era obsessiva, sentia em mim uma inferioridade muito grande em relação às outras mulheres. Quando eu comecei a perder totalmente o controle em mim, houve um dia que eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Eu sei que nesse dia eu tive uma discussão com a minha sogra e fui descarregar toda a minha raiva na minha filha. Ela tinha 2 anos e eu sei que eu deixei de ver, deixei de ouvir, deixei de tudo. Eu só me lembro de ter dado uma surra tão grande. Quando nós fizemos 11 anos de casados, eu resolvi desistir. Surgiu uma pessoa no nosso meio, no nosso caminho, que eu achei que seria melhor que o meu marido. Nunca me cheguei a envolver, como é óbvio, mas essa pessoa fez com que eu quisesse pôr um ponto final no casamento. E aí foi o fundo do poço. Ele foi umas quantas vezes sozinho, entretanto foi insistindo comigo para eu ir com ele. E quando entrei no centro de ajuda, tudo mudou. Eu comecei a mudar o meu interior, ele começou a mudar o dele, eu deixei de ser aquela pessoa agressiva, deixei de ter aqueles complexos de inferioridade que eu tinha. Eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, mas percebi que ali era a saída que eu tinha para a minha vida dar uma volta completa. Dei o meu tudo, fiz tudo o que podia, tudo o que estava ao meu alcance, porque a minha vida ou mudava, ou então não valia a pena eu viver. E aconteceu. A mudança foi total. Tudo o que eu queria para o meu casamento desde o primeiro dia surgiu depois da Fogueira Santa. A minha filha era uma criança revoltada e hoje está tudo mudado. O meu marido é uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa, ela é uma criança excepcional. Vivemos em paz e harmonia finalmente, porque nós vivemos em guerra durante 12 anos. Hoje somos uma família feliz. Muitos problemas, mesmo com a família, com os meus pais, eles batiam muito. Comecei a beber bebidas alcoólicas. A minha vida foi-se agravando cada vez mais. Quando eu casei para fugir desse problema do vício do álcool e dos problemas da família da parte dos pais, porque eu cheguei a beber por dia 5 litros de bebida por dia. Problemas de saúde, úrsula nervosa, agarrei ferida, que é a ferida no duodeno, até à boca do estômago. Eu até bebia vinho, álcool, com os comprimidos do estômago e tudo, eu misturava tudo. E o médico chegou a um certo ponto que disse: eu já não sei o que é que te dá a receitar mais. E foi assim a minha vida antes de conhecer o Centro de Ajuda Espiritual. Não tenho mais vícios, não tenho mais doenças no estômago, não tenho mais problema nenhum. Eu dou o conselho a quem me ouve, a quem me está a ouvir, que procure o centro de ajuda mais próximo e que busque Jesus, se Ele é o único que pode ajudar, pode libertar, pode abençoar a pessoa, a tirar dos vícios, seja do que for, seja o vício que for. Nós vamos conhecer agora mesmo a impressionante história da senhora Emília Rodrigues. Dona Emília, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu gostaria que a senhora nos contasse como é que era a sua vida antes de conhecer esse trabalho libertador, transformador do Centro de Ajuda. Minha vida era muito sofrida. Eu sofria das pernas, do coração, dos nervos. E tinha medo de andar sozinha de dia e de noite. Quando eu chegava ao centro da cidade, entrava em pânico. Os barulhos minha cabeça parece que explodia por causa dos barulhos dos carros. Assim. O simples barulho de um carro passar pela senhora já lhe incomodava? É, tinha que agarrar à parede, porque eu sentia mesmo em pânico. E era assim constante? Não era sempre. Era mais quando eu estava mais oprimida. Eu chegava a casa e dizia assim: eu quero ir às compras ao centro da cidade, mas tenho medo, como é que eu vou fazer?
Enchia-me de coragem, mas não aguentava. Chegava ao meio do caminho, tinha que bater à porta uma pessoa para me acudir. E isso começou desde quando, dona Emília? 16 anos. Tão jovem, já começou a sofrer. Sofri porque começou a aparecer um mal nas pernas. Quando vinha a primavera, arrebentava-me feridas, até aos joelhos. E cheguei a andar no Hospital São João sempre a ligar-me as pernas com ligaduras, sempre a fazer os curativos. E os médicos diziam que eu não podia ter filhos. E a senhora foi crescendo com essas ligaduras nas pernas, para uma miúda de 16 anos. Era incômodo, não é? Cresceu com isso, chegou a fazer vida, se casou. Como é que foi esse crescimento da adolescência para a fase adulta com essas ligaduras, com a perna inchada, com a perna com feridas, nervosa, que a senhora diz que tinha esses ataques de pânico em plena rua? Tomava 3 comprimidos para os nervos. Tirava para o coração, que há ataques cardíacos, que era quase de acender não, a correr para o hospital mal. Então, ademais das pernas, o coração também estava mal, os nervos? Nervos e as pernas. E eu cheguei a pontos de ir para a praia e quando ia, as feridas eram os buracos e deitavam água, cheirava muito mal. E as areias entravam e eu com a agulha, com medo que elas fechassem, tirava com a agulha aquelas areias. E cheguei a ir ao consultório, estar as feridas fechadas, mas com mal, e o médico abria-me. Eu gritava com tanta dor, que ficava com as pernas partidas, mesmo com muita dor. A senhora chegou a tomar algum tipo de medicação, remédio, algum tratamento? Porque a senhora sofreu e estava sofrendo constantemente. A senhora buscava alguma forma, alguma saída, alguma solução, algum tratamento? Como é que era conviver nessa situação? Eu cheguei, o médico chegou-me a dar injeções, cheguei a ir aos curandeiros, saí de lá com as pernas todas queimadas, pior. Eu corri tudo. E chegou um médico a ameaçar-me, a senhora não sei o que é de fazer mais, vou ter que cortar um pé. A senhora chegou ao ponto de se ameaçar de perder um pé. E eu disse, ai não, por amor de Deus, não me interno no hospital, eu faço tudo o que fizer. O senhor me manda, mas eu tenho um filho pequenino, já tinha 2. Nessa altura já era mãe? Já. Com 2 crianças, já. Pernas com feridas inchadas, ataques de pânico, sofria também com o coração. O coração também estava mal. A senhora tomava quantos remédios por dia? À volta de 6, 7. Entre 6 e 7 remédios por dia. E eu para dormir, eu não dormia. Era a esfregar-me as pernas para eu conseguir descansar um bocadinho. Dona Emília, só um segundo. Presta atenção. Você está na situação igual ou até pior do que a Dona Emília. Tomando 7 ou 10 ou 5 ou 15 comprimidos por dia. Você está buscando de todos os lados. Não só na medicina, mas também na bruxaria, feitiçaria, cartomancia. Você está desesperado, buscando de um lado para o outro e já não sabe o que fazer. Essa senhora chegou ao centro de ajuda e ela vai contar como é que ela conseguiu superar. Mas você vê a vida dela como é que era. De mal a pior. Cada vez ia piorando ainda mais sua situação. Até um dia que ela tomou uma decisão. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nas palavras da Dona Emília. Dona Emília, como é que foi então essa transformação? Vem cá, e o marido, como é que era? Antes de a senhora contar como é que a senhora chegou ao centro de ajuda, como é que era conviver com o marido e as crianças? Oi, o meu marido, ele ficava revoltado. Além de ele querer me ajudar, ficava ainda mais revoltado, porque ele via que a situação estava a carregar para ele. E em vez de ficar o marido mais carinhoso, ficava mais nervoso. E eu sentia-me tão desesperada. E eu disse, oh meu Deus, o que é que eu hei de fazer? Tanto sofrimento eu não aguentava. E a minha mãe dizia, é a tua cruz, tens que levá-la. Peraí, como é que é? A minha mãe dizia, é a cruz, tens que carregar até ao fim da tua vida. Não é cruz, não. Olha para mim, por favor. Não é cruz, não. Não é karma. Não é destino, coisa nenhuma. Se chamam problemas. E os problemas são para resolver. E é isso que você vai aprender no centro de ajuda. Lá não tem essa história de... ou melhor, no centro de ajuda não tem essa história de cruz, karma, destino, não. Tem sim problemas e nós temos que resolvê-lo. Você não deve aceitar como se fosse um destino, como se fosse uma cruz, mas você deve lutar. Então a sua mãe, Dona Emília, dizia que era a sua cruz. Aguenta, filha. Aguenta a cruz, sofre, geme, padece. Então, tens que sofrer. Se não aguentas o teu marido, deixa-o ficar. Mas tens que aguentar, porque não há maridos melhores, são todos iguais. Quer dizer, até pelo sentido da família também. Não me ajudava. Tudo Cheguei errado. até ir tirar um padre. E ele dizia que era
a cera de fato que me ajudava. Eu tinha que me convencer que tinha que sofrer assim. Também não ajudou? Não me ajudou, cheirei mais oprimida, mas me vinha chorar até casa. Quer dizer, piorando a situação. Sem saída, sem solução, sem cura, sem remédio. Qual foi a sua atitude? Como é que a senhora chegou na sua cabeça? Chegou um momento que a senhora disse: aceito, vivo com isso, não aceito. O que eu faço para mudar? O que a senhora tentou, ou ademais de tantas tentativas, como é que foi essa mudança em si? Essa mudança, eu estava muito triste. O meu marido tinha tido um acidente há pouquinho, nessa altura. Ficou com a perna partida, estava todo quebrado. E eu estava a dar aqueles ataques às pernas, eu ia para trabalhar, eu caía na fábrica, eles levavam-me da fábrica, levavam-me à clínica, assim, não pode trabalhar. Outro dia aparecia lá no trabalho. Olha, tu não podes estar aqui a trabalhar, assim, mas eu tenho 2 filhos para criar, o meu marido tem que trabalhar, eu trabalhei sempre. A minha filha foi obrigada a tirá-lo dos estudos por causa do acidente do pai, para ajudar a mãe nas despesas, que eu não aguentava. Pagar a casa, pagar as escolas e tudo, eu não aguentava. E então ela não queria, mas lá pus. E depois uma colega falou de uma igreja, que a mãe que tinha sido curada com cancro, que eu fosse lá que também ia ser muito feliz. Isso no seu emprego, no seu No trabalho? emprego da minha filha. Aí a sua filha. A minha filha. Olha, a solução para sua mãe, porque lá no centro de ajuda, a mãe de uma companheira foi curada de cancro. Nasceu um fio de esperança. E eu disse, não acredito nisso. A senhora duvidou? Não aceitei logo. Não acredito, que eu já fui à bruxa, já fui a tudo a curandeira, nada me valeu. Já fui a tanto lugar, a médico, já fui a curandeiro, já fui a tanto lugar, e até padres eu fui, não é? Até os santinhos em casa estava carregada. Nada me ajudou. Agora que é um centro de ajuda, vai me ajudar? Agora, custava acreditar, custava entender, como talvez você, senhor, senhora, lhe custa crer que a sua vida também pode ser transformada, que a sua vida também pode mudar, que você pode ser curado, sim. Lhe custa crer, mas esse é o caminho que vai levar você a vencer todos e cada um desses seus problemas, cada uma da sua dor, cada uma do seu sofrimento. Agora, dona Emília, e aí? A senhora não creu, deixou passar a oportunidade, continuou sofrendo. Continuei a sofrer. A minha filha tornou a falar e eu disse, prontos, já que me estás a chatear, vou. Também mal não vai fazer, e fui. Graças a Deus, sua filha insistiu, né? Graças a Deus que ele foi insistindo. E como é que foi esses primeiros dias? Como é que foi essa transformação e a cura, né? Quando eu entrei na igreja, para mim foi um céu aberto. Para mim foi um espanto. Ver tantas curas. Eu disse, se é verdade aquele homem que está a falar no altar, se esse Deus fez com ele, vai fazer comigo. Exatamente assim como eu estou a dizer. Eu, a partir de hoje, não vou tomar mais medicamentos para nada. Cheguei a casa com aquela fé forte, não tomei. Frequentei a libertação, fiquei até hoje. Estou curada e para mim é um espanto. E os 6, 7 comprimidos? Deixei de tomar, botei tudo fora. E as pernas? Limpar aos pouquinhos, hoje nunca mais me queixo das pernas. Nunca mais liguei, nunca mais apareceu uma ferida, nunca mais. Não, a perna desinchou, não cortou o pé? Não, até os médicos ficaram pasmados. É. E o marido não aguentou, foi embora ou está com a senhora? Está comigo. O maridão ficou? Tá aí, salvou o casamento? E realmente o que tu eras... Vem cá, mas e o ataque de pânicos? Nunca mais. Nunca mais. Barulho de carro? Nada, vou para todo lado. Vai ao mercado e fica no caminho? Não? Nada, está tudo bem. E a sua casa deixou de ser uma farmácia? Nunca mais, não tem nada. E as feridas nas pernas? Estamos em primavera? Não há para ser, nunca nada. Mais. É incrível. De lá para cá, acabou? Acabou. E o problema cardíaco, antes que esqueça? Não tem nada. Coração também? Nunca mais me deu crise, nunca mais nada. Fez exame, já tudo bem. Acabou os ataques de pânico, a crise no coração, os inchaços e feridas na perna. Tudo. Então, dona Emília, eu gostaria que a senhora olhasse para essa câmera e desse um conselho para as pessoas que estão a sofrer. Eu peço a essas pessoas que não recusam, porque eu também recusei e ainda sofri ainda mais, que vá ao encontro que só Jesus é que os salva. Que Ele carregou as nossas dores na cruz. É verdade, isto não é brincadeira. Dê crédito a esta palavra, que Jesus está vivo e é poderoso. E é o mesmo de ontem, e o de hoje e o de amanhã. E sempre será, né, dona Emília? Ele fez na sua vida, tem feito na vida continua a fazer. Daqueles que creem e também quer fazer na sua vida. Dona Emília, mais uma vez, obrigado
Parabéns, continue usando a sua fé prática, inteligente, que é ensinada no Centro de Ajuda, que eu tenho certeza que mais pessoas, ao assistir seu testemunho, seu caso verídico, também vão despertar a sua fé. Aí está a prova evidente de que é possível sim você superar os seus problemas. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua doença, é possível você vencer o impossível. Está doente, desenganado pelos médicos ou sofre com um familiar enfermo? O sofrimento e o desespero tomaram conta de si por causa dos problemas de saúde e pensa que para si não há cura possível. Existe um lugar onde o milagre acontece. Um manto, um toque, a cura total. 27 de maio, às 15 horas. Não perca esta oportunidade, pois a sua cura pode estar ao alcance das suas mãos. Sede Internacional da Europa, Rua Dr. José Espírito Santo, 36. Saiba mais através da linha Amigo 24 horas, 218 368 008 ou em urd.pt. Milhares de milagres já aconteceram. Seja o próximo a ser curado. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Chamo-me Alice Simões. Eu sofria de uma colite nervosa, que o médico me dizia que não tinha cura. Chegava a ter certas alturas que comia certas coisas e não podia, ficava com a barriga, quando comia ficava com a barriga muito inchada e com muitas dores. Tinha uma otite crónica, com o tímpano perfurado, onde chegava a ter, deitar bolas de pus e sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. O sangue, a almofada ficava toda cheia de sangue. Derivado a isso, tive uma irite na vista, que é um rasgo no interior da vista, e da coluna. Muitos problemas da coluna, chegava a estar deitada na cama, aquela dor dava-me tão forte que eu nem sequer um dedinho do pé eu conseguia movimentar. E também tinha depressões, tinha muitas depressões. Quando chegava ao meu médico de família, eu chegava sempre a chorar. Não conseguia falar senão a chorar. Isto constantemente, até que ele um dia me manda para um psiquiatra. Gastei realmente muito dinheiro, porque andava quase todas as semanas num especialista particular. E porque não podia fazer as minhas coisas, chegava a estar dias quase que paralítica. Liguei a televisão e estava a dar testemunhos do Centro de Ajuda. E aí, entretanto, conheci realmente o Centro de Ajuda. Fiz as minhas correntes da saúde, a unção com óleo e tudo isso fui melhorando e assim me fui libertando, assim me fui curando. Hoje estou bem, estou feliz porque já não tenho os problemas que tinha antigamente. Meu nome é Sueli Oliveira. Durante 32 anos de minha vida, eu sofri com um problema alérgico. Eu tinha alergia praticamente a tudo. A cheiros, a produtos de limpeza, a fumo do tabaco, a sol muito quente, a friagem. Então, assim, durante todo o período do ano, eu tinha problema. E isso afetava todas as áreas da minha vida. A minha vida profissional, por causa dos produtos de limpeza. O meu dia a dia, porque se eu pegava um autocarro, tinha alguém com perfume muito forte, isso me prejudicava. Se estava numa paragem, alguém fumava, isso me prejudicava. Se eu estivesse com muito calor, isso me prejudicava. Se eu tomasse um gelado, isso me prejudicava. Então, todas as áreas de minha vida, isso afetava. E eu tomava medicamento que isso me deixava mal e me deixava muito triste. Por quê? Porque tudo que eu fazia provocava alergia.
dia, a ver um programa de televisão, passou uma propaganda do Centro de Ajuda. Aí eu resolvi vir. Aqui comecei a participar da Corrente da Saúde, onde eu era ungida com óleo e fiz a corrente da água. E com o passar dos dias, fazendo sempre a unção e usando a água, eu me libertei. Quando eu percebi, estava totalmente curada. Não sentia mais nada. Passei a ter uma vida normal, onde eu poderia trabalhar, até usar perfume, coisa que eu não usava, né? A tomar um gelado, coisa que eu não fazia. Isso só foi a minha vida melhorando cada vez mais. E hoje eu sou uma pessoa liberta, feliz, não tenho essa tristeza de ser uma pessoa doente, né? Tenho uma vida normal, sou muito feliz e sou uma pessoa realizada. Bem, não perca essa oportunidade única e que será dada neste dia 27. Nós teremos a distribuição do manto sagrado. E voltamos essa oportunidade a si, que tem lutado, enfrentado um problema de saúde. Você que tem, diante do seu desespero, já abrido mão dos tratamentos medicinais. Você que já não acredita porque você já tomou tantos medicamentos, já recorreu a tantos médicos, já fez tudo e mais alguma coisa e o problema só tem se agravado. Você sabe que chega uma hora que bate um desespero e você pensa até na morte, pensando que você vai se ver livre desse sofrimento, tirando sua vida. Não. Nesta terça-feira, dia 27, em um horário especial, às 3 horas da tarde, será distribuído gratuitamente o manto dos milagres, tanto na nossa sede internacional da Europa, que fica na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvina, ali em Lisboa. E aqui no nosso cenáculo no Porto, na rua Egas Moniz, 485, que faz cruzamento com a Serpa Pinto. O nosso cenáculo fica bem de esquina entre a Egas Moniz e a Serpa Pinto. 485, neste dia 27, terça-feira, às 3 horas da tarde. E em todas as sedes estaduais espalhadas em Portugal, continental e ilha. A oportunidade, diante do seu milagre, está nas suas mãos. Você teve disposição para ir em busca de vários médicos, de vários tratamentos. Tenha disposição para ir em busca do seu milagre. Procure o centro de ajuda mais próximo, porque, Natália, nós temos pessoas que têm deixado seus comentários provando que é possível, pela fé, alcançar a sua cura. Exatamente, como foi o caso da Paula Santos. E ela fala assim: tinha na minha vida uma anemia profunda. Desde pequenina, vivia nos hospitais a fazer exames. Tomava muitos remédios para tentar a cura dessa doença. Me sentia fraca e só me apetecia viver deitada na cama. Foi quando uma amiga me convidou para ir ao centro de ajuda. E aos poucos, não precisei mais dos remédios. Hoje estou curada e os exames provam isso. Através da minha fé, a minha saúde foi restaurada. Então ela prova que não foi por meio dos tratamentos, porque os tratamentos não foram eficazes, não alcançaram o resultado, mas foi pela fé. E milagres existem, Natália. A prova é da Paula Santos. Da Paula Santos. E você quer também dizer isso? Milagre existe porque aconteceu em mim? Faça o que fez essas pessoas. Acompanhe. A minha vida antes era um tormento, porque eu via vultos, eu não tinha paz, eu tinha muito medo dentro de casa, havia muitas brigas com a minha família, com a minha mãe, os meus irmãos. Eu era muito triste, guardava muita mágoa, era muito deprimida, qualquer coisa que acontecia já me atingia. Tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo me sentia muito só. Tinha medo de ficar em casa sozinha, ou muitas das vezes nem via a luz do sol. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa, trancada, e quando saía,
era assim, carregava uma tristeza dentro de mim, ninguém entendia o porquê. Foi então que eu procurei, me apresentaram, né, o centro de ajuda, foram até mim, me mostraram o trabalho. E a partir de então que eu comecei a fazer tudo o que devia ser feito. Hoje está tudo diferente. Hoje eu posso ficar em casa sozinha, hoje eu tenho paz dentro de mim, sou feliz, de fato, de verdade, não brigo mais em casa, são todos muito felizes, consigo me controlar porque antes eu era muito nervosa, hoje eu já sou muito calma. E todos veem isso, né? Porque o que todos antes viam a tristeza, viam nos meus olhos, viam uma solidão, hoje já vem diferente, já não vê aquela pessoa tão nervosa, já vê uma pessoa mais calma e mais em paz, assim, com tudo. Hoje estou muito feliz. Meu nome é Armanda, sou de Bonfim e tinha uma maldição na minha vida, desde pequenina que eu via vultos. O meu pai também já tinha essa maldição e ficou para os filhos. E eu desde pequenina via vultos e eu via, na cozinha tocava tuques. E tinha muito medo, era uma criança com muito medo, cresci e tornei-me numa jovem rebelde. Tudo o que me diziam para não fazer era aquilo que eu fazia. Se me dissesse, não faças isto, eu fazia. Me diziam, tu agora não namores porque não é agora a hora própria, ou assim. Era quando eu namorava. E tive 2 relações que não deram certo. Onde eu sofri mesmo muito, muito, muito. Eu, como tinha muito sofrimento, falaram-me no centro espírita. E eu fui ao centro espírita, onde me punham na mesa. Mas eu não me sentia lá bem, eu não queria aquilo. E tanto ia uma semana, na outra já não ia, porque aquilo não era para mim. Faziam-me lá as rezas que eles queriam, eu ia-me embora, mas se eu entrava vazia de lá ainda saía pior. O meu fundo de poço foi uma relação que não estava a dar certo, eu levava porrada, era insultos todos os dias. Vivi 9 anos com uma pessoa que aquilo foi o caos. Cheguei a tentar o suicídio, tomei 50 pastilhas. Depois houve uma altura em que o meu filho me convidou para vir ao centro de ajuda. E eu vim. Aí tudo foi transformado. Eu libertei-me, hoje tenho paz, tenho amor. Foi no centro de ajuda que a maldição foi quebrada. E hoje sou muito feliz. E eu já tenho mais nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas. Como você também pode fazer o mesmo, pelo 21-836-8008. E a Tânia Gomes acabou de fazer. E ela pede oração pelo seu casamento, pois eles estão a pensar na possibilidade de se separar devido às brigas, apesar dela não querer. A Marta Pereira pede ajuda em oração, pois tem tido desmaios constantes. E a Silvia Jeová pede ajuda em oração por sua saúde, pois está com cancro e está a fazer tratamentos. E é por isso, Leandro, que nós convidamos a todas essas pessoas para se dirigirem ao centro de ajuda mais perto delas, porque com certeza terá lá um conselheiro onde vai impor as mãos e todos esses males serão arrancados da sua vida. Com certeza, Natália. Enquanto a Natália falava, Márcio, eu fico a imaginar quantas pessoas estão agora acompanhando o programa, com tantos problemas, com tanto sofrimento. Aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, até quando? Até quando a senhora, o senhor vai estar aceitando essa situação? Então faz o seguinte, dê um basta nessa situação, já se programe, já se prepare para que você esteja nesta sexta-feira em um centro de ajuda mais próximo de si. Caso contrário, essa situação tem a tendência de piorar, de se agravar cada vez mais, e não é isso que a senhora e o senhor quer. Então, nesta sexta-feira, em todos os centros de ajuda, inclusive eu estarei ali na cidade de Braga, na Avenida Imaculada Conceição, às 10, às 15 e às 20 horas, determinando junto com você a sua libertação total. Nessa sexta-feira, então, Leandro, amanhã, essa pessoa tem a oportunidade de estar conosco e trazer esse cravo que você tem em mãos, simbolizando a proteção, para que, de uma vez por todas, você seja livre desse mal que tem lhe acometido. Sejam problemas familiares,
financeiros, problemas de saúde, o que o mal tem feito para prejudicar a sua vida. Nós sempre comentamos isso, Leandro, que há pessoas que comentam assim, mas eu não tenho sorte. Não é por falta de sorte, não é por ter azar, é por faltar proteção. E quando falta proteção, o mal ele bate à sua porta e entra na sua vida. Então, sexta-feira agora, amanhã, esteja conosco para ser livre desta maldição, como foi a Magda. Acompanhe. Qual o seu nome? Magda. Magda, como era a sua vida ao chegar no centro de ajuda? Então, a minha vida ela era muito sofrida, não é? Eu era muito triste, era muito angustiada, eu sofria muito na escola, era vítima de bullying, cheguei a ter raparigas, não é? Tentar-me agredir. E em casa também tinha situações muito complicadas, ou seja, eu cheguei a sentir mágoa da minha mãe, tinha aquele ressentimento dela, olhava para ela, tinha ódio, não gostava da minha mãe, não confiava em nada do que tinha de contar para a minha mãe, achava que se eu falasse alguma coisa para ela, que ela ia contar para toda a gente, ou seja, tinha muito os maus olhos da minha mãe. E tudo isso levou-me a ser uma pessoa muito fechada, muito deprimida. Tentei já por 2 vezes me matar, uma delas até foi uma vez que me tentei tirar de uma ponte, ou seja, foram situações sempre muito complicadas. Isso naturalmente afetou os estudos, afetava seu relacionamento com outras pessoas também? Sim, na escola, ou seja, não queria ir para a escola, tinha medo. Em relação às aulas, as minhas notas eram sempre, a maioria era negativo, ou então quando eu conseguia passar eram notas baixas, nunca era a melhor aluna, apesar de ser uma coisa que eu gostava, nunca era das melhores alunas, as minhas notas eram sempre baixas. Como é que foi que houve uma transformação na sua vida? Então, foi assim que um dia eu decidi então começar a frequentar o centro de ajuda e com isso começar a vir com frequência às reuniões. A partir daí comecei a me entregar, não é? A aprender aquilo que eu tinha de fazer de verdade, comecei a aplicar isso na minha vida e hoje sou uma pessoa completamente diferente. E como que é essa diferença? Quem é a Magda hoje? Hoje eu sou uma Magda que tem paz, eu sou bastante brincalhona, sou bastante alegre. Hoje eu posso dizer que eu deito no travesseiro e eu consigo dormir, não é? Dormir-se logo, tenho um bom descanso, coisa que eu também não tinha. Hoje tudo mudou, o relacionamento com a minha mãe. Eu não tinha coragem de dizer que eu amava a minha mãe. Hoje eu tenho coragem de dizer à minha mãe que eu a amo. Ou seja, todo aquele sentimento que eu tinha por ela passou completamente. Hoje eu confio na minha mãe, é das pessoas com quem eu me dou mais. Ou seja, tudo isso, a minha vida escolar eu conseguia concluir com sucesso. Graças a Deus tudo está a ir em frente. Como uma pessoa transformada que você é hoje, qual o seu conselho para este jovem que está nos assistindo agora, que é complexado, que sofre de bullying, que tem vivido o mesmo que você viveu no passado? O que eu aconselho é que esse jovem venha e participe do centro de ajuda, porque assim como um dia eu consegui superar todas estas dificuldades na minha vida, todos estes problemas, eu garanto a esse jovem que ele vai conseguir. Você pode notar que a Magda é uma jovem, mas que sofreu tanto na vida, mas hoje ela mostrou com as suas próprias palavras e com a sua vida que ela não é mais essa pessoa triste e nem enfrenta mais esses problemas, esses dramas familiares. Você que sofre com problemas na sua casa com seus filhos já tão jovens, têm se influenciado com más companhias, com as drogas. Você, pai, tem tido atritos diários com seus filhos, devido ao mau comportamento na escola e devido até à falta de respeito dentro de casa. A Magda, ela chegou ao centro de ajuda e foi transformada. Ela seguiu os conselhos e foi mudada. Faça o mesmo. Nesta quinta-feira, hoje, traga seu filho, traga sua família. Se eles não aceitarem, não tem problema. Traga uma foto que simboliza eles, porque nós iremos colocar a nossa mão sobre essa foto, determinando que o seu filho, determinando que o seu familiar
seja livre desse mal. Tá certo? Vamos então agora à Sedofeita. Lá está o Samuel também com a sua convidada, que vamos tomar conhecimento da superação e transformação de vida da mesma. Bom dia, Samuel. Bom dia, estamos aqui mais uma vez com um caso verídico da dona Tereza, que vai nos contar como era o antes dela, como era o antes da senhora, dona Tereza, antes de chegar ao centro de ajuda. O meu antes de chegar ao centro de ajuda, pastor, era um inferno. Eu não tinha vida, só me apetecia, desaparecia. Eu entrava, eu saía, eu me apetecia entrar em minha casa, que eu não me sentia bem em minha casa. Quer dizer, um lugar onde você tinha que ter paz, não tinha desejo de chegar a casa. Não me apetecia chegar a casa. Você não tinha vida. Eu não tinha vida, eu era um chumbo, eu não tinha brilho nos olhos, eu não tinha nenhuma feliz em nada. Os problemas interiores que a senhora carregava, qual era? Os problemas interiores, pastor, eram no casamento, no marido, no lar, brigas constantes, tanto estava bem como estava mal, e tudo se tem transformado, pastor. Assim foi como a dona Tereza chegou no centro de ajuda. Sim. E agora, dona Tereza, como está hoje? Como estou hoje, pastor, eu vou para qualquer lado, só me apetece ir para a minha casa. Uma paz que eu nunca tinha, não tinha nada, eu não sou morta viva. Feliz hoje. E agora sou feliz, pastor. Hoje as pessoas lá fora, elas, até mesmo da família, veem uma dona Tereza transformada. Totalmente diferente, muito diferente daquilo que era, pastor. E há pessoas agora que acompanham esse programa, dona Tereza, qual o conselho que a senhora dá a ela? O conselho que eu dou à pessoa, pastor, é que não faça como eu. Andei 30 e tal anos, pastor, sem vida, sem paz, sem nada, sem amor, sem nada. E neste momento sinto-me outra pessoa diferente, com vida, com luz. Eu não tinha nada disso, pastor. Agora só me pudesse chegar à minha casa e estar em paz. Hoje é um prazer de viver. É, pastor, eu não tinha nada disso. Está aí todos que acompanharam esse programa, o relato da dona Tereza. O mesmo acontecerá nesse domingo. Eu estarei aqui na Rua da Sedofeita, 518, em frente à antiga escola da PSP, também nos horários das 7h30, a principal 9h30, 15 e 18 horas, levando essa mesma transformação que chegou a dona Tereza a si. Obrigado, Samuel e dona Tereza. E isso que a dona Tereza falou nos chamou a atenção. Ela disse assim, Leandro, eu tenho um prazer hoje de viver. Antigamente não tinha prazer de entrar em casa, não tinha prazer de viver, mas o que fica caracterizado? Houve uma transformação. Porque se ela chegasse ao centro de ajuda e a vida dela continuasse na mesma, sem dúvida ela diria, eu não tenho prazer de viver, eu não sou ainda essa pessoa feliz, mas é o contrário. E você que nos acompanha tem esta oportunidade, como Samuel falava, neste domingo, o segundo domingo da transformação, para que sua vida seja por completo transformada. É verdade, Márcio. Essa transformação que aconteceu na vida da senhora Tereza é a transformação que pode e vai acontecer também na sua vida. Você que está agora acompanhando essa programação e diz, poxa, como eu gostava de ter essa transformação também no meu casamento, na minha família, eu gostava de ter essa transformação na minha saúde, na minha vida econômica, profissional, espiritual. Portanto, neste domingo, o segundo domingo da transformação, é a sua oportunidade de buscar não uma melhora, mas uma transformação total e completa. E essa oportunidade, ô Márcio, que essa pessoa tem de vir ao domingo em todos os centros de ajuda, inclusive eu estarei em Braga, na Avenida Imaculada Conceição, número 567, independe de religião. Talvez ela esteja acompanhando o programa agora dizendo, mas eu tenho a minha religião. Não importa. Se você quer uma transformação, nesse domingo, em todos os centros de ajuda, aproveite esta oportunidade, não é isso? Exatamente. Será em todos, como também lá no Porto, na Rua Egas Muniz, 485, ali que faz cruzamento com a Serpa Pinto, é o nosso cenáculo no Porto. Temos também em Lisboa a nossa sede internacional da Europa, que fica na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, Freguesia de Marvila, fica bem próximo ali à estação de metro de Chelas. Como eu estarei ali com a Natália, com o Anderson Nariosa, na Rua 3 de Maio, número 285, em Pedrouços, bem em frente ao cemitério de Pedrouços. Caso você queira falar comigo, estarei ali para lhe atender, para lhe ajudar, para lhe aconselhar. Bom, nós queremos agora que você prepare o seu copo com água. Pegue aí, você que deixou preparado à beira da sua televisão, o seu copo com água, como o meu já está preparado.
Pegue ele nas suas mãos, porque neste exato momento, o Senhor Bispo Júlio Freitas realizará por todos nós esta prece.